Senhor, irmãos, boa noite. O tema que me foi pedido para falar é sobre o tabernáculo. E eu só quero dar um mapa, tá? Na cabecinha de todos os irmãos, fique um mapa, né? Assim, uma direção. A gente vai para onde, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir as nossas Bíblias em Levítico 23, porque esse é o ponto de partida, tá bom? Vamos pensar no mapa, aquele joguinho que você vai colocando as pedrinhas, de onde que a gente começa? De onde que a gente parte, né? Onde que começa essa história de festa dos tabernáculos? Então, vamos abrir em Levítico 23, versículos 33 a 44. Esse é o trecho que eu vou estar lendo, depois eu vou estar citando, tá bom? Então, quem quiser depois rever, anotar as referências e meditar na palavra, é bom para esses próximos 10 dias aí. Amém? Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas festas fixas do Senhor que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor, por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Amém. Então, esse é o nosso ponto de partida para celebrar a festa dos tabernáculos. Essa é a nossa base. A gente tem que reler e meditar nisso. Quando fala santa convocação, quem pode fazer parte dessa santa convocação? Aqueles que são chamados e remidos pelo sangue do Senhor, porque nós nos tornamos santos através da obra redentora de Cristo. Então, quando você vê essa expressão santa convocação, a quem é convidado ou intimado a participar? Os lavados e remidos pelo sangue do Senhor, porque nós nos tornamos santos. Antes nós éramos pecadores, éramos trevas, estávamos distantes do Senhor. Agora fomos aproximados, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, fomos remidos pelo seu sangue e santificados, justificados diante do Pai, porque diante do Pai só através do sangue de Jesus, amém? Então, santa convocação não está falando para as multidões, não está falando para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, está falando para aqueles que conhecem o Senhor. Então, nenhuma obra servil fareis. O que é isso? O que é uma obra servil? É a gente dar uma parada, meus irmãos. É um tempo que Deus separou, num ano Ele estabeleceu, né, em Gênesis 1, no dia 4, da criação, Ele estabeleceu os luminares para marcar as festas, Moedim, né, para marcar as estações do ano, para marcar os tempos que Deus determinou que nós encontrássemos com Ele, né? Assim, então, é o tempo da gente parar, celebrar essa festa,
relembrar o que Deus fez por nós, né? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, fomos aproximados a Cristo através do seu sangue, a Deus, temos comunhão com o Pai, o véu foi rasgado, entramos no Santo dos Santos. Então, esse tempo de festa dos tabernáculos é essa lembrança, né? Aqui também fala, quando fala a obra serviu, quer dizer, não foi a nossa força, a força do nosso braço que nos trouxe a salvação, mas foi a obra do Senhor Jesus na cruz, quando Ele declarou, tudo está consumado, que nos trouxe a salvação. Quando fala assim, festa do Senhor, estatuto perpétuo, estatuto quer dizer um mandamento, uma ordem, lembra do estatuto do condomínio? Né? Ninguém pode jogar nada pela janela, que o estatuto do condomínio diz, vai lá que você vai pagar uma multa, tanta percentagem do valor do condomínio. Então, o estatuto é isso, é uma ordem, uma ordenança perpétua, isso quer dizer que tem início aqui na humanidade e permanece eternamente, entende? Durante o milênio, as nações vão celebrar a festa dos tabernáculos em Jerusalém. Então, é uma coisa que passa dessa nossa época, né? Eu queria só lembrar essa frase, eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. O que é habitar em tendas? Habitar em tendas é fragilidade, é peregrinar, é estar numa situação vulnerável, porque eles não habitavam nas muralhas de Jericó, eles não habitavam atrás de pedras, de fortificações, eles habitavam em tendas. E o que eles experimentaram durante 40 anos naquele deserto? Provisão, proteção sobrenaturais. As duas coisas que eles experimentaram foram sobrenaturais. Então, habitar em tendas mostra fragilidade, tá? Mas mostra também uma provisão e uma proteção sobrenatural de Deus. Por que Deus está dando essa ordem para o povo de Israel? Porque eles iam conquistar fortalezas, eles iam conquistar cidades, e como eles estariam? Eu confio no meu braço, agora eu tenho uma muralha aqui que anda uma carruagem em cima. Né? No caso, Jericó foi derribada, mas depois eles conquistaram outras regiões, então eu estou protegido, não preciso do Senhor mais. Então, uma vez por ano, Deus ordena, pare tudo, celebre essa festa, lembre que você habitou em tenda, lembre da sua fragilidade, lembre da sua necessidade, lembre do seu deserto e agradeça ao Senhor pela provisão dele sobrenatural. Amém? O pão caía do céu todos os dias, gente, isso é impressionante. E quando eles tiveram um desejo de comer carne, apesar de alguns terem exagerado, Deus atendeu o desejo do coração deles, deu carne para eles comer. Então, assim, Deus dá esses carinhos para a gente, quando a gente está no deserto, né? Então, cada um já teve a sua experiência aqui e sabe que Deus vem e traz um carinho para a gente. A outra coisa isso seria o primeiro ponto de partida, a festa do tabernáculo. Entender esse contexto, entender por que Deus ordena essa festa, para que trouxesse a memória, celebrasse, morasse em tendas, relembrasse essa fragilidade, para que a soberba não subisse no coração. O segundo aspecto, aí eu só vou citar as referências, depois vocês veem, Isaías 63, de 10 a 14, o profeta está falando, olha, quando eu fui rebelde e tal, aí eu lembrei dos dias da antiguidade, me voltei para o Senhor e me arrependi. Isso quer dizer o seguinte, rebeldia gera punição, que gera arrependimento. Então, quando eles lembravam do tempo da antiguidade, eles lembravam de quê? Eles lembravam da saída do Egito, eles lembravam da travessia do Mar Vermelho, eles lembravam do maná caindo todos os dias, eles lembravam da coluna de fogo em cima do tabernáculo e da coluna de nuvem protegendo, né? Então, eles traziam à memória o sobrenatural de Deus. Amém? E esse é o segundo ponto, trazer à memória esse sobrenatural e lembrar dos dias da antiguidade. O terceiro ponto é que o tabernáculo aponta para o serviço sacerdotal de Cristo. Né? Tem trechos em Hebreus 8, de 1 a 2, e o versículo 5, que está relacionado a Êxodo 25, de 8 a 9. Eu só quero falar aqui Romanos 8:34. Cristo está à direita de Deus e intercede por nós. Aonde que ele está? No tabernáculo.
eterno nos céus, intercedendo por nós. Então, o tabernáculo, a figura do tabernáculo, como lugar de adoração, como lugar em que desce o fogo de Deus, desce aquela glória. Moisés, o rosto de Moisés resplandecia quando ele estava ali com o Senhor face a face. Esse lugar é um tipo, é um símbolo, é como um primeiro sinal do tabernáculo que existe no céu. Porque quando Moisés construiu o tabernáculo, ele viu no monte o que Deus mostrou para ele. E o que Deus mostrou para ele? Deus abriu os céus para ele e mostrou, olha, aqui no céu é assim, agora você vai fazer assim. Deu para entender? Porta aberta, portal, né? Tem o pessoal aí de jogos, não sei mais o que, fica falando de portais. Existia um portal ali que Moisés viu que tinha no céu e Deus mostrou para ele como fazer na terra, né? Então, isso é um símbolo, isso é um tipo daquilo que Deus tem lá, e à destra de Deus está o Senhor Jesus Cristo intercedendo por nós. Então, isso aponta para esse serviço sacerdotal de Cristo. Então, repetindo, Hebreus 8, de 1 a 2, versículo 5, relacionando a Êxodo 25, versículos 8 e 9, Romanos 8, 34. Agora, Jesus, um outro aspecto dessa festa. Jesus comparece a essa festa em João 7, de 1 a 9, também o versículo 14, e o versículo 37 a 39 fala assim, o grande dia da festa. Que referência é essa, o grande dia da festa? Esse grande dia da festa é Levítico 23, 36, que nós lemos aqui, né? Olha, vai celebrar por 7 dias, o 8º dia é o grande dia da festa. E o que Jesus fala ali? Vai ter uma palavra específica sobre Jesus e o tabernáculo, então eu só vou dar essa pincelada. Quem tem sede, venha a mim e beba. Né? Fala profeticamente sobre esse derramar do Espírito Santo. Então, nessa festa, é interessante, meus irmãos, que Jesus cumpriu todas as festas ali da primavera. Né? Ele foi imolado no dia da Páscoa, ele cumpriu a festa dos pães asmos, né? Porque ele foi sem pecado, imolado. Ele cumpriu a festa dos primeiros frutos, que foi a ressurreição. Né? Então, ele cumpriu, e depois, 50 dias depois, desceu o Espírito Santo na festa de Pentecostes. Então, 4 festas do Senhor já cumpriram há 2000 anos atrás. Faltam 3 festas. Falta Rosh Hashanah, né, o Yom Teru, a festa das trombetas, Yom Kippur, o dia do juízo, ou o dia do arrependimento, e tabernáculos. Né? Tabernáculos, a gente sabe que é Jesus voltando e tabernaculando e habitando com nós na terra, né? Conosco aqui. Amém? Então, essas 3 festas faltam cumprir. E Jesus vai cumprir as 3 festas, porque as festas são do Senhor, tá? Não é de um grupo específico, não. As festas são do Senhor, ele vai cumprir todas. Então, Jesus comparece à festa em João 7, de 1 a 9, 14, 37 a 39, e ele, já estou repetindo os versículos, e ele derrama essa palavra, quem tem sede, venha a mim e beba. Então, outra chave aqui para essa festa dos tabernáculos. Como está a nossa sede? Amém? Essa, correlacionando com Jesus, esse é o momento da gente se perguntar, como está a minha sede pelo Senhor? Esse é o momento da gente parar e falar, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu já experimentei esse sobrenatural, eu já experimentei essa provisão, essa proteção sobrenatural, e agora eu preciso mais de Ti. Eu quero voltar, aumenta a minha sede, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu sobrenatural, pelos Teus sinais. Então, esse é o momento que a gente faz essa parada, né? Celebra a festa em comunhão e, Senhor, eu quero mais. Quem tem sede? A palavra está aberta, o convite está aberto. Jesus está dando esse convite para nós hoje. Amém? Nós vamos estar celebrando amanhã e ainda por uns 8, 10 dias, né? Até dia 14, né? Então, até dia 15. Então, essa semana da gente dá essa parada e, Senhor, aumenta a minha sede. Aumenta a minha sede. Quero ter mais sede de Ti. Amém? Então, o 5º ponto seria, né, o primeiro ponto é o ponto de partida da festa, o 2º ponto é lembrar o sobrenatural de Deus, o 3 é o tabernáculo, aponta para o serviço sacerdotal de Cristo, número 4, Jesus comparece à festa e oferece,
né? A dádiva do Espírito Santo. Quem tem sede, vem a mim e beba, falando do Espírito Santo. E o quinto ponto é o propósito eterno, que está em Apocalipse, eu vou ler. Apocalipse 21, de 1 a 3, porque o tabernáculo, a gente pensa assim, olha, eu não entendo Apocalipse é um livro muito difícil, mas Apocalipse é apenas a repetição de tudo que já foi escrito antes. Né? Irmãozinho e irmãzinha, termine a leitura da Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia, que ainda não leu toda, leia, para que faça sentido o livro de Apocalipse. Amém? Então, Apocalipse 21, de 1 a 3, fala assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, esse é o propósito eterno do tabernáculo. Não é lindo, maravilhoso? Quando nós celebramos o tabernáculo, nós estamos dizendo: olha, Jesus, vou habitar contigo eternamente. Vou falar contigo face a face. Não vai ter barreira, não vai ter divisão, não vai ter separação. Tu já pensou nisso? Todas as nações louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, em comunhão com o Senhor. Então, fala desse propósito eterno. E Ezequiel 37, vamos lá, Ezequiel 37, para terminar, que eu quero chamar depois a minha irmã aqui para dar um testemunho de provisão de maná. Né? A gente lembra do deserto, lembra do maná, e ela tem um testemunho de provisão de maná. Para dar aqui. Eu não sei como é que vai ser, mas vamos pensar no sobrenatural de Deus. Você tem um testemunho de proteção, que Deus te protegeu de alguma coisa, então vamos lembrar disso e vamos testemunhar e edificar a fé mutuamente, né? A nossa fé mútua. Ezequiel 37, 24, 28, fala assim: o meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela ele e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Falando de Jesus, né? Farei com eles aliança de paz e será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. Lá Apocalipse, lembra? O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Gente, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. As nações vão saber que Deus santifica Israel. O propósito de Deus para Israel não acabou, está vinculado às nações, nós vamos fazer parte disso também. E esse tabernáculo, isso é uma coisa eterna. Isso é muito lindo. Então, quando celebramos a festa dos tabernáculos, vamos lembrar de tudo isso, desse roadmap, né, desse mapa aí da estrada, né, para a gente lembrar o que significa a festa dos tabernáculos, qual é a nossa atitude, qual é o nosso coração, qual é o nosso propósito, a nossa disposição. Amém? Eu vou chamar rapidamente aqui a pastora Keila para dar um testemunho sobre maná. Amém. Deus os abençoe. Fique. Amém. Pode pegar. Pode pegar. Amém, irmãos.